Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson e hoje eu vou falar em uma das articulações. Para começar falando das articulações, a gente vai diferenciar elas classificando. Então a gente vai colocar as sinartroses, anfiartroses e diartroses. As sinartroses são aquelas articulações que não têm movimento, tá? As anfiartroses são aquelas articulações que têm pouco movimento. E as diartroses são articulações que têm muito movimento. Então, como exemplo de sinartrose, a gente vai ter a sutura harmônica, a sutura dentada, a sutura escamosa, a sutura isquidélise ou isquindilese ou isquiadélise, todas são epônimos, significam a mesma coisa. A gente vai ter sinostoses e a gente vai ter gonfose. Eu vou explicar cada uma delas em detalhes mais adiante. Então, agora a gente vai falar da anfiartrose. A anfiartrose são aquelas articulações que têm pouco movimento. A gente tem dentro delas as sindesmoses, as sincondroses e as síntese. Dentro das diartroses, que são as articulações que têm muito movimento, nós vamos ter as sinsarcoses, as sinoviais, e dentro das sinoviais a gente tem vários subtipos. A gente tem enartroses, condilhas, trocoides, artroideas, trocleares e encarre recíproco, certo? Então agora a gente vai desenvolver em cima de cada uma delas, certo? Então vamos lá. Primeiro, a sinartrose. Quando a gente fala de sinartrose, mais uma vez a gente está falando de articulações que não têm movimento. Então a gente vai começar falando da sutura harmônica, que é aquela sutura que ela é perfeitinha, é lisa, regularmente lisa. E o melhor exemplo que a gente tem é a articulação naso-nasal, ou seja, dos ossos do nariz. Logo, a sutura dentada já é aquela sutura que é irregular, que tem bordes dentados, né? Onde é que a gente vai encontrar ela? Na sutura frontoparietal ou parieto-parietal. A sutura escamosa, obrigatoriamente, a gente vai encontrar ela na articulação do osso temporal, porque o osso temporal tem uma porção escamosa. Tá? Então, é o osso temporal com o osso parietal. A gente pode falar, por exemplo, a articulação parieto-temporal, temporo-parietal, dá no mesmo, certo? Diz que as bordas dessa articulação têm forma de bicel. Agora, a gente vai falar da sutura isquiadélisis, ou isquindilesis, ou isquidelesis. Essa articulação ela tem um formato por uma ranura de um outro que se obtusa de outro, né, cortante. Então, o que acontece? A articulação que a gente tem como exemplo é a articulação esfeno-vomeriana. A gonfose é a articulação do dente. O dente não tem movimento também. Então, ele é uma sinartrose. Exemplo de sinartrose, a gente tem a gonfose, que é uma articulação fibrosa, que tem que vai ser uma clavícula, que vai adotar uma forma de um cono, que adapta na cavidade. Então, o exemplo da articulação gonfosa é o dente, e ela é uma sinartrose. Agora a gente vai começar falando da sindesmose. A sindesmose é um tipo de anfiartrose. Tá? Então, a anfiartrose como tipo, um dos tipos de anfiartrose, a gente tem a sindesmose. A sindesmose não é mais que osso, membrana ou ligamento, osso. O que significa isso? Que eu tenho a união, quem vai mediar a união dos dois ossos é uma membrana ou um ligamento, certo? E esse tipo de articulação a gente chama de sindesmose, certo? Exemplo de sindesmose que a gente tem a membrana interóssea radioulnar medial, a gente tem a membrana interóssea tibiofibular medial, a gente tem o ligamento sacro-ilíaco posterior e, no meu ver, um dos ligamentos mais cobrados que são perguntados é o ligamento interespinoso, que é o que vai unir os processos espinosos das vértebras. Tá? Então, as apostas espinosas das vértebras são unidas entre si por ligamento interespinoso, ou interespinalis. Aqui, outro tipo de anfiartrose que a gente tem é a sincondrose. A sincondrose, você tem que colocar na cabeça, justamente, né? Colocar na cabeça que é uma articulação temporária, ou seja, ela vai mediar a articulação entre os ossos. Como? Eu tenho osso, cartílago, osso. E esse cartílago vai ser substituído por osso. Logo, a gente já sabe que a sincondrose é uma articulação temporária. E quando ele se ossificar, esse cartílago se ossificar, ele evolui para uma sinostose. E a sinostose é um tipo de articulação que não tem movimento. Por que a sincondrose joga um papel tão importante? Porque os ossos do recém-nascido, para garantir a passagem pelo canal do parto, ele precisa ter algum tipo de flexibilidade. Então, por isso que a criança nasce assim, tá? Isso é importante. Agora, a sínfise. A sínfise também é um tipo de anfiartrose. Então, o que acontece?
A gente tem o conceito de síntese é o quê? É osso, cartílago hialino, osso rodeado por fibrocartílago. Certo? Exemplos de síntese. A gente tem, evidentemente, a síntese púbica, as articulações intervertebrais, ou seja, entre um corpo vertebral e outro, a gente tem sínteses, a gente tem a articulação sacrocoxígea, a articulação chifre external e a articulação do manúbrio external. Certo? Lembrar que o manúbrio é a cabeça do esternão, e, então por isso que a gente fala articulação manúbrio external ou manúbrio external. Tá? Manúbrio external é a articulação do tipo síntese. E aqui, ao meu ver, uma das articulações que eu julgo que é a minha articulação favorita é a de artroses, que é do tipo sinsarcose. Tá? Então, sinsarcose, essa articulação é osso, músculo, osso, e é por isso que ela é chamada também de articulação muscular. Por quê? Porque ela vai mediar a articulação de dois ossos mediante um músculo. Então, é por isso que a gente chama sinsarcose. Sarcose sempre remete a músculo. Qual é o exemplo de articulação sinsarcose? A articulação escapulotorácica, na qual a gente tem a escápula como osso, músculo serrato maior como músculo e a carra torácica, né? A parede costal. Então, e o movimento possível dessa articulação é deslizamento, certo? Agora a gente vai falar das articulações sinoviais. As articulações sinoviais, o que acontece? A articulação, para ser uma articulação sinovial, que é uma articulação que vai ter muito movimento, ela precisa ter cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial, cavidade sinovial, além de ligamento. Então, ela tem todos esses reforços que eu acabei de mencionar. Membrana sinovial, cápsula articular, líquido sinovial, cavidade sinovial e ligamento. Certo? E aí a gente vai encontrar as articulações sinoviais. Eu gosto de falar sempre que todas as articulações sinoviais elas têm palavras-chave, alguma coisa que identifica ela, tá? Com exceção de uma, mas todas as demais têm. Então, por exemplo, quando a gente falar de anartroses, a gente tem que lembrar que no conceito tem esfera. Uma das superfícies articulares tem que ter uma esfera. Tá? Exemplo de anartrose, a gente tem articulação glenomeral. A condília, uma articulação condília, evidentemente uma das articulações tem que ter uma forma elipsoide. E aqui a gente vai falar da articulação radiohumeral. A articulação artroideia. A articulação artroideia, a palavra-chave é plana, ou seja, são superfícies planas. E o único movimento possível que a gente tem dessa articulação é deslizamento, certo? E aqui o exemplo que a gente vai dar é a acromioclavicular, acromioclavicular, certo? Agora, na troclear, o que a gente tem? A troclear, a gente tem, a palavra-chave é poleia, né? Então, poleia. Aí a gente vai ter a articulação ulnar, humeral ou húmero-ulnar, e ela vai ser troclear. A gente tem a articulação trocoidea, que ela remete, eu sempre falo, trocoidea de tronco, porque a palavra-chave é cilíndrica. Uma das articulações tem que ser cilíndrica. Então, o que a gente tem? A gente tem a atlantoaxoidea ou atlantoaxial, que ela é trocoidea. E aí o encaixe recíproco é o quê? É uma articulação que ela simplesmente não tem palavra-chave nenhuma, porque ela vai dizer superfície côncava se articula com uma superfície convexa, certo? Que agora vocês vão olhar quando a gente estiver estudando as articulações em detalhe, vocês vê que essa é são um jogo de palavras que se repete muito. O que vai mudar é a palavra-chave. Lembrar que a encaixe recíproco também pode ser chamada de encicho de montar. Então, agora a gente vai falar especificamente das articulações. Então, a articulação sinovial do tipo enartrose, a gente vai ver que a característica dela é uma superfície articular esférica, que tem uma carixa convexa, que se aloja em uma cara côncava. E ela vai realizar todos os movimentos. E o exemplo que a gente tem dessa articulação do tipo enartrose é a húmero escapular. Eu poderia falar da coxa femoral? Sim, poderia, porque ela também tem uma esfera. A sinovial do tipo condília, então a característica que ela tem é uma superfície articular elipsoidea, uma é côncava e a outra é convexa. Os movimentos possíveis que essa articulação vai realizar, todos os movimentos, exceto rotação. Exemplo que a gente tem de uma articulação que seja condília é a articulação radiohumeral ou húmero radial, não importa a ordem, o conceito é o mesmo. As sinoviais do tipo artroideias, então elas têm características de ser superfícies articulares planas, ou seja, o movimento possível que a gente tem é deslizamento, e o exemplo que a gente tem é acromioclavicular, correto?
As sinoviais, do tipo trocleares, elas são, como característica, ela tem uma superfície articular, tem forma de poleia, enquanto que a outra vai adotar uma morfologia, geralmente em crestas, para poder adotar essa forma. Então, o movimento possível dessa articulação é flexão e extensão, e o exemplo base é a húmero-ulnar, articulação húmero-ulnar, ou ulnar-humeral, não importa, como eu falei, não importa a ordem. A articulação trocoidea. A articulação trocoidea, como eu tinha dito para vocês, ela tem uma superfície articular que é cilíndrica. E aqui a gente tem dois exemplos, e eu vou dar um terceiro ainda. Então, primeiro, o momento possível que essa articulação vai ter é rotação, e como eu prometi, eu vou dar 3 exemplos. Nós temos a atlantoaxoidea, que é a articulação do atlas com o axis, que ela é trocoidea. A gente tem a articulação radioulnar proximal, que é trocoidea, e a gente tem a articulação radioulnar distal, que também é trocoidea, certo? Então, lembrar também que a articulação trocoidea ela pode ser chamada de pivote, de uma articulação em pivote. Então, guardem bem também esse nome. Dentro das sinoviais, a gente tem encicha de montar. Então, encicha de montar. Aqui é bem importante porque é a do tipo encarrecido. Então, olha só, guardem a característica. Superfícies articulares côncavas em um sentido, convexas em outro. O movimento possível que a gente tem, flexão, extensão, abdução e adução. Exemplo de articulações em cicha de montar ou encarre recíproco. Articulação trapézio metacarpiana e a articulação externo-condroclavicular. A maior parte dos dedos também vão se articular dessa forma, encarre recíproco. Ou seja, as interfalangianas e tudo mais. Então, aqui a gente vai falar, já, pronto, ali a gente terminou no que diz respeito a articulações. Agora, daqui a pouco, a gente começa a falar da capítulo 5, que é o complexo articular do ombro. Muito obrigado para quem viu até aqui. Até a próxima.